Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Mendonça, eu sou mestre em Reiki. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre cirurgia Karuna. A cirurgia Karuna ela é uma técnica de tratamento e de cura utilizada no Reiki no nível 3A e também no sistema de Reiki Karuna. Essa cirurgia ela foi desenvolvida pelo pai do Reiki do sistema Karuna, o William Lee Hange, na época em que ele conviveu com os Karunas no Havaí. Os Karunas, eles são dos povos mais antigos que habitam o Havaí. Eles eram povos bastante desenvolvidos. Eles, há milênios e milênios de anos atrás, mesmo antes de Cristo, cerca de 5.000 anos, por exemplo, os Karunas eles já tinham uma medicina desenvolvida. Eles já tinham um grande conhecimento, um grande entendimento de psicologia e das questões da alma humana. Então eles eram povos bastante desenvolvidos. E eles já utilizavam essas técnicas também, essa técnica dessa cirurgia, por milênios também. Então o William Lee Hange foi até os Karunas, aprendeu com eles, conviveu um tempo com eles, aprendeu essa técnica com eles e conseguiu com o Reiki. Foi o que ele fez. Ele acrescentou alguns símbolos do Reiki. Ele acrescentou a energia Reiki junto com essa técnica cirúrgica. Então o que acontece? Ele conciliou o Reiki com a cirurgia, tornando a cirurgia ainda mais eficiente, melhor ainda do que já é. Então essa cirurgia, há muito tempo eles já praticavam, ele apenas descobriu com eles e conciliou com o Reiki, desenvolvendo essa cirurgia utilizada hoje por nós reikianos, a partir do nível 3A e também no sistema Karuna de Reiki. Essa cirurgia ela é chamada de cirurgia Karuna, chamada de cirurgia psíquica e chamada também de cirurgia energética. Ela é chamada de cirurgia Karuna por causa do nome dos Karunas. Karuna é a palavra que quer dizer o guardião do segredo. São os sacerdotes Karunas que habitavam o Havaí muito tempo atrás, como eu expliquei. Então ela recebeu esse nome devido a eles. Ela é conhecida também como cirurgia psíquica devido à ideia de que boa parte de doenças e problemas relacionados à saúde, eles são causados por problemas psíquicos, por problemas emocionais. Por exemplo, a raiva, o trauma, a ansiedade, o estresse, o medo, eles ficam acumulados no inconsciente, ficam reprimidos, acumulados no inconsciente de cada um, e através do tempo, esses sentimentos que estão lá no inconsciente, que estão lá no arquivo psíquico de cada um, eles podem ter uma influência fisiológica, orgânica, poder causar um tumor, poder causar um câncer, um nódulo e certos problemas ou desconfortos físicos ou problemas físicos, problemas orgânicos muito sérios. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos hábitos de vida, nossa forma de se comportar, tudo isso influencia na nossa saúde. Então a nossa psique, ela está muito envolvida, relacionada à nossa saúde física também, não só as questões emocionais e mentais em si, mas também físicas. Então a influência do psíquico no nosso organismo pode causar doenças ou não, conforme essa nossa vida emocional que nós levamos. Então por isso ela é chamada de cirurgia psíquica, porque o psíquico ele influencia a mente, as questões emocionais também influenciam no nosso organismo e no físico. E ela é chamada de cirurgia energética porque é um tipo de cirurgia que vai trabalhar no campo energético de cada um. Todos os corpos estão interligados. O problema, por exemplo, no corpo físico, um câncer, um tumor no corpo físico, na mama, por exemplo. Naquele local físico existe aquele tumor. O campo energético da pessoa, naquele local, ele está bloqueado. Os chakras relacionados àquela parte do corpo físico, ele possui um bloqueio, ele está desalinhado. O campo áurico da pessoa possui um bloqueio energético, está desalinhado, alguma coisa. Então todos os corpos estão interligados. O que existe no corpo físico reflete também no corpo energético. O problema que existe, o bloqueio que existe no corpo energético, ele vai refletir no corpo físico através de uma doença, através de um tumor, através de uma coisa. Então, essa cirurgia ela vai trabalhar no campo energético. A partir do momento que você alongar os dedos,
o meu dedo físico, ele não consegue alcançar, por exemplo, um tumor físico instalado naquela célula doente, né? O meu dedo físico, ele não consegue alcançar o campo energético onde está aquele tumor, onde está bloqueado naquele campo energético, para eu poder desbloquear. Então o que acontece? Você alonga os dedos. Quando você alonga os dedos, seus dedos se tornam os dedos ectoplasmáticos, dedos energéticos, né? E os seus dedos energéticos, eles vão servir como bisturi, onde no qual vai alcançar aquela área celular danificada, aquela área celular doente, através do ectoplasma, e vai alcançar aquela área bloqueada energeticamente e remover aquele bloqueio, né? Então, essa cirurgia vai principalmente trabalhar nessa questão do campo energético, né? Seu dedo energético no campo energético. Quando você desbloqueia o campo energético lá que está bloqueado, o físico automaticamente também ele vai se realinhando, ele vai se reestruturando, ele vai também se curando automaticamente. Tudo está ligado, né? O corpo físico reflete nos outros corpos. O que acontece nos outros corpos também reflete no corpo físico. Se você trata o campo energético daquela área, o corpo físico vai melhorando. Se você trata o corpo físico, o corpo energético vai melhorando, né? E também um detalhe interessante é que você vai trabalhar no campo energético e a nível celular, você também vai trabalhar no campo ectoplasmático da pessoa, né? O ectoplasma, ele é uma substância esbranquiçada que fica no interior da célula, né? Um dos primeiros estudos de ectoplasmas surge no século XIX com Charles Richter, o pai da metafísica, né? Quer dizer, século XVIII, me enganei, né? E século XIX nós vamos ver certos trabalhos com o ectoplasma, como por exemplo, né, em sessões mediúnicas espíritas de materialização. Um grande pioneiro que estudou esses fenômenos espíritas de materialização através do ectoplasma foi um químico e grande cientista do século XIX, William Crookes, né? Ele principalmente utilizou uma médium chamada Florence Cook, que em uma das sessões ela conseguiu materializar um espírito que havia desencarnado, o espírito da Kate King. Então o que acontece nessas materializações? O espírito desencarnado, ele utiliza o ectoplasma do médium, o ectoplasma, substância esbranquiçada que fica no interior da célula, e através do ectoplasma do médium ele consegue se materializar. Então olha só, o corpo astral, espiritual, a quarta dimensão, através do ectoplasma que fica no interior da célula, ele se materializa. No século XX, nós temos casos do grande médium Chico Xavier, médios como Peixotinho e como José Medrado, que participaram de sessões de materialização nesse sentido, no qual o espírito utilizava o ectoplasma e podia se materializar. Agora, um detalhe: em todas essas sessões espíritas, onde de fenômeno de materialização, elas são realizadas no escuro. A luz verde, se eu não me engano, acho que é luz verde, uma lâmpada verde, um abajur verde, ou então luz vermelha. Por quê? Porque a luz do dia, a luz dessas lâmpadas comuns que a gente utiliza, elas queimam o ectoplasma. Então, como elas danificam o ectoplasma, se você for utilizar o ectoplasma na luz de dia ou na luz de noite, outro tipo de luz, ele vai queimar, vai se danificar. Então, se você alongar seus dedos e você for fazer a cirurgia de dia ou com outro tipo de luz, pode acontecer o seu ectoplasma, você alonga os dedos, o ectoplasma ele danifica e aí você não vai ter muito sucesso na cirurgia. É por isso que essa cirurgia, geralmente ela é feita com um abajur vermelho, lâmpada vermelha, luz escura ou luz de velas, principalmente vela vermelha. Por quê? Porque assim você vai poder alongar seus dedos energéticos, alongar o seu ectoplasma e ele vai estar normal, ele não vai se danificar, ele não vai se corromper, não vai ser afetado, não vai ser nada, para que você possa ter mais sucesso ainda nessa cirurgia, né? Lembrando bem que um ponto também por exemplo, como ela trabalha a nível energético, muitas vezes aquele bloqueio energético no corpo físico, um tumor, um câncer, um incômodo, um desconforto na pessoa, ele pode estar tão intenso
ele pode estar tão enraizado que mesmo você tirando com seus dedos energéticos, né, uma cirurgia ela não vai funcionar. Então nesse caso você vai ter que fazer 2 cirurgias, 3 cirurgias, 4 cirurgias, até 5 cirurgias. Se caso você faz a cirurgia, o paciente continua com os sintomas, melhorou pouca coisa ou não, ou faz os exames novamente, não curou, não tratou, você vai repete 3, 4 cirurgias. E alguns outros motivos também podem influenciar na cirurgia não dar certo, mas não tem problema, é só repetir a cirurgia várias vezes até quando precisar. Lembrando que essa cirurgia ela não substitui o tratamento da medicina tradicional, ela serve como complemento, né? E não há promessas de cura, né? Todos os reikianos não realizam cura. O reikiano ele é um canal, né? A energia que faz a cura através dele, ele mesmo não faz cura. Então a mesma coisa nessa cirurgia, né? Não existe promessa de cura porque não depende do reikiano. Depende sim, ele fazer os trabalhos bem feitos, fazer o trabalho certinho e tudo mais, certo? Então vamos lá para a cirurgia. Então primeiramente o pré-operatório. Você tem uma... Então primeiramente você vai ter um diálogo com o paciente, né? Pelo menos um dia antes da cirurgia, né? Não comer carne vermelha, não ingerir bebidas alcoólicas, não ter relações sexuais. Então, conversar com ele direitinho, ele tem que fazer esse pré-operatório direitinho para poder dar tudo certo na cirurgia. E aí, no dia da cirurgia, escolher o local próprio. Primeiramente, você vai fazer uma limpeza no local, você vai utilizar os símbolos do rei, que vai aplicar aqui no local, vai limpar direitinho, o ambiente está bem selado, tudo certinho para a cirurgia. O paciente, ele vai estar sentado ou vai estar deitado, né? Conforme a posição melhor. Vamos dizer que é um problema, por exemplo, no estômago. O estômago fica localizado aqui assim, assim, assim. Então, sentado você alcança bem o estômago, ou então ele deitado é melhor para você, conforme for a melhor forma de você fazer essa cirurgia. Então, primeiramente, você está lá para fazer a cirurgia. Primeiramente, você, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, pergunta ao paciente se ele quer fazer a cirurgia. Em tudo, é bom haver o consentimento das pessoas e respeitar o livre-arbítrio. Se cada pessoa queira, se cada pessoa não queira. Se caso alguma pessoa que diga não, que não queira, então você não deve fazer cirurgia, né? O segundo passo, você pode fazer primeiro o local que está o problema. Por exemplo, vamos dizer que é um tumor na mama. Onde é que fica localizado esse tumor na mama? Onde é que o paciente ele sente esse desconforto, ele sente dor? Onde é que está o tumor ali, né? É um problema, por exemplo, no estômago, é um cisto no útero. Em que parte do corpo fica localizado o útero da pessoa, né? Como ali eu vou estar de frente àquele paciente, vou, através dos meus dedos energéticos, né, pegar aquela parte do útero que está infectada. Então, o segundo passo é você saber onde está o problema. É uma hérnia de disco, é um tumor, é um câncer de próstata, né? É um câncer no útero, é uma dor de coluna que a pessoa tem, é uma dor no peito, todos os dias ela sente aquela dor no peito, né? Então você pode estar localizando o local exato e para poder fazer a cirurgia certinho. Terceiro passo que você vai fazer é pedir ao paciente que ele dê uma forma e uma cor àquele problema. Vamos dizer que é um câncer de próstata. Então esse paciente ele vai poder dizer o seguinte: eu imagino que esse câncer de próstata seja uma bola, um triângulo, um fio, um arame preto, escuro. No momento da cirurgia, quando você estiver inserindo seus dedos energéticos, você vai imaginar, né, que seus dedos energéticos estão retirando aquela bola preta, né, aquela bola marrom, alguma cor. Então ele vai ter que dar alguma forma geométrica, bola, triângulo, quadrado, fio, reto, né, e uma cor também, aquele problema durante a cirurgia, né? Lembrando que não é bom, por exemplo, escolher cores rosa,
azul, verde, porque são cores assim que se ligam mais a questões positivas. É bom uma cor assim que tem um significado mais de doença, né? Que seja um problema, uma cor escura, uma cor marrom, melhor dessa forma, né? Quarto passo que você vai realizar, uma oração. Você vai pedir aos anjos, aos arcanjos, a Deus, a Jesus Cristo, aos santos, aos espíritos de luz, aos guias, a egrégora do reiki, fazer uma oração alta, né? O paciente está escutando, para que abençoe a cirurgia, para que seja por bem dele, bem supremo, para que promova cura, fazer uma oração de sua maneira. Pode rezar um Pai Nosso, pode qualquer coisa. Depois desses passos, você vai ativar o Daikomyo, o Shokurei nas suas mãos primeiramente. Então você vai fazer um símbolo Daikomyo, né? Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Na outra mão também você vai estar ativando Daikomyo, 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 Shokurei. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Shokurei, 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 Shokurei. Ativou. Agora vou ativar os símbolos na minha frente, né? Primeiro Daikomyo, Daikomyo, vou fazer esse movimento pegando o Daikomyo e trazendo sobre mim. Pode ser parecido, pode ser de outras formas também. Daikomyo, 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 Daikomyo. Posso fazer os dois Daikomyo, posso fazer o kanji e posso fazer também o outro Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Ou posso fazer só o kanji, sem problema algum. E faço o Shokurei. Shokurei, 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 fazendo isso aqui, né? Depois desse procedimento você vai você vai selar, quero dizer, todos os chakras, né? Você vai colocar o Shokurei, 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 né? Segundo chakra, Shokurei, 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 terceiro chakra, Shokurei, 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 aqui e aqui. Então com isso você vai estar se protegendo, vai estar selando os chakras, né? Você faz o Shokurei em todos os chakras, né? O próximo passo vai ser o alongar dos dedos, né? Então o que é que acontece? Como eu falei, meus dedos físicos não podem alcançar a nível celular a célula que está doente, né? E nem meus dedos físicos podem alcançar o campo energético. Então eu vou fazer o alongamento dos dedos, né? Cada um, às vezes isso aqui é melhor para mim, para o outro da outra maneira é melhor. Então, um exemplo que eu vou dar, né? Você pega aqui, né? E você vai alongar, né? Como se estivesse pegando numa massa e puxar, né? Você vai ter que fazer sons audíveis com a boca. Um exemplo, né? Primeiro sucção, né? Depois solta, né? Para alongar os dedos, você também pode inspirar pelo nariz sem problema e depois solta, ou pode fazer só pela boca sucção e solta. Então o que que acontece, né? Vou alongar aqui, ó. Segurou, como se estivesse pegando uma pasta, vou puxar, ó. Então aqui, ó, né? Posso fazer lentamente, né? Então eu vou fazer com todos os dedos, vou alongar todos da mesma maneira, todos os dedos da mão, todos os dedos da mão, né? Quando você alonga seus dedos, né, você vai sentir isso. Por exemplo, você vai sentir eles alongados, você vai sentir os seus dedos energéticos, os dedos ectoplasmas, né? Quando você, por exemplo, fizer aqui, né, você vai estar sentindo, ó, aquela massa energética aqui, ó. Você vai estar sentindo. Às vezes você trisca aqui, você pode sentir triscando aqui, então você vai sentir. Então significa que seus dedos realmente foram alongados e são eles que vão fazer a cirurgia. Então você alongou os dedos, todos os dedos, tá o paciente aqui, você começa a cirurgia. O que é que acontece? Através dos dedos energéticos, sabendo o local em que a pessoa se encontra, eu vou, através dos meus dedos energéticos, pegar o problema e jogar. Esqueci de um pequeno detalhe, né, que você vai precisar. Eu falei lâmpada vermelha, abajur vermelho e vela vermelha ou luz de velas, né? Você vai precisar de uma bacia com sal grosso e água, né? Essa bacia com sal grosso e água vai estar aqui, né? Então o que que acontece? Tá aqui no paciente, já sei o local, já sei qual é o problema do corpo, né? Os dedos já estão alongados. Você vai pegar e fazer sons audíveis com a boca, sucção, né? Vai jogar dentro da
bacia com água de sal, entendeu? Então assim, ó, vamos dizer que é um tumor na mama, aqui está a mama. Então eu vou pegar aqui, ó, tantos metros de distância, né? Lembrando também, quando você for alongar o dente, você alonga cerca de 30 centímetros, né? Você pode puxar até 30 centímetros ou mais, certo? Então aqui, ó, pegou, né? Jogou. Olha o som da audível, ó. Os meus dedos energéticos, eles vão ter o alcance aquele bloqueio energético que está naquela localidade, né? Removendo aquele bloqueio energético. Meus dedos ectoplasmáticos, a nível celular, eles vão ter um contato com o ectoplasma que está no interior daquela célula, né? E vai limpando a célula contaminada, né? E vai retirando. Então você pega, joga. Se caso você não tiver uma vasilha com água e sal grosso dentro, né, você pode jogar na vela vermelha, sem problema. Ou você pode também imaginar um buraco negro do cosmo e jogar no buraco negro. Você tira, joga no buraco negro, joga no buraco negro, entendeu? Então, a mesma coisa. Nesse momento pode acontecer do paciente passar mal. Ele pode, por exemplo, sentir tonturas, ele pode, por exemplo, sentir dor de cabeça, ele pode sentir febre, né? Se caso isso é primeiramente efeito da limpeza que você está fazendo, você está trabalhando ali numa célula contaminada, numa célula doente, você está limpando o ectoplasma, você está limpando o campo energético da pessoa. Então é normal, você está limpando, você está tirando o mal, pode ser que ele venha passar mal. Pode ser que ele venha passar mal e pode ser que não venha passar mal, não sentir nada também. Totalmente normal as duas situações. Se caso ele sentir alguma coisa, você para. Ele tem que voltar ao normal, se concentrar ali. Passou a tontura, febre, alguma coisa ajeita, aí você para ali. Aí depois, quando ele voltar ao normal, você volta para o começo de novo, ó. Né? E volta, tá? Até terminar. Nesse momento vai ser bastante importante a sua intuição. A cirurgia você sente os seus dedos alongados, você sente se a cirurgia está funcionando, você sente se a cirurgia está dando certo, se não está dando certo, você vai sentir tudo, e você vai saber de tudo. Então a partir dos seus dedos alongados, você alcança o campo energético, remove aquele bloqueio, joga, entendeu? E ali você vai estar sabendo, aí você vai ter que utilizar a sua intuição, né, para saber quanto tempo você vai ficar ali, entendeu? Se caso sua mão der vontade de arrancar esse nódulo energético em outra parte, sua mão for sozinha, você vai também ali, pode arrancar, segue a sua intuição, segue a energia, que a energia vai te guiar, certo? E o tempo é você. Então vamos dizer que é um problema aqui, um desconforto no peito, né? Então você vai limpando aqui, ó, né? E vai todo ao redor do peito, você também vai limpando, certo? Não só aqui no local, mas ao redor, em cima, embaixo, na lateral, aqui atrás, tudo. Porque existem alguns casos existe questão de metástase e alguns casos existe contaminação, a célula contaminada contamina as outras, e às vezes no campo energético ali tem aquele bloqueio, já contaminou um pouco o outro, então você limpa tudo. Então você faz isso, né, cerrado. Após você terminar essa questão, esqueci pessoal, mais outro detalhe, tá? Antes de você fazer aqui, né? Você vai fazer o chocureio no local, por exemplo, é uma dor aqui, né? Então você vai fazer o chocureio no local lá, né? Aí você faz o chocureio, aí fala 3 vezes, chocureio, aí é que você faz, tá? Depois é que você faz a cirurgia realmente com os seus dedos energéticos, alcançando lá para poder tirar o nó, entendeu? Esqueci desse detalhe, tá? Vendo como é muita coisa, às vezes a gente mesmo se perde nas coisas, né? Então o que acontece? Você terminou esse passo, né? Então como você ali limpou aquele campo energético, aquela célula que estava danificada, né, você vai precisar cauterizar. Então o que você faz? Você vai aplicar rede. Terminou, aí o local está ali. Então, você vai aplicar rede com toda a região e ao redor também. Aplica rede, tantos minutos, né? Segue a sua intuição, entendeu? Deixa a energia te guiar, entendeu? E você vai sentir tudo, vai saber o que fazer na hora com tudo. Então você aplica rede, cauteriza. Cauterizou, encerrou. Aí o que você vai fazer? Voltar novamente seus dedos energéticos. Eles estão aqui alongados, né? Então você, por exemplo, você pode fazer dessa forma, né?
Outro exemplo. Outro exemplo. Outro exemplo, né? Então, cada um tem a sua maneira de fazer, tudo tá certo. Entendeu? Voltou seu dedo energético pro local. Quando você volta, agora você vai encerrar, né? O seu relacionamento energético com o paciente, né? Você pode fazer qualquer tipo de movimento que lembre que você está tirando, né? Então você pode fazer assim, um exemplo, né? Esse movimento você encerrou a cirurgia ali, né? Após tudo isso, você vai agradecer, né? Agradece aos guias, agradece a Deus, faz uma oração de agradecimento a todos, entendeu? E tudo bem, né? E aí vamos para o pós-operatório. O pós-operatório, lembrando também, pessoal, quando você estiver aqui limpando, né, você, por exemplo, o paciente vai estar imaginando que aquela forma que ele deu com aquela cor vai estar sendo retirada dali, tá? E você vai ficar imaginando, vai ter boa intenção, fazer aquilo, essa tipo de ação com muito amor, tá? Na intenção de estar ajudando, na intenção de estar curando, tá? Você vai imaginar que realmente está tirando aquele nódulo do campo energético que está sendo tirando, tá? Beleza, então vamos para o pós-operatório. Então o pós-operatório é a mesma coisa. O que acontece? Conforme é relativo, porque conforme o local, conforme o tipo de cirurgia que você fez, o que é bom? Repouso, beber muita água, alimentação leve, né? Varia muito, conforme o local, conforme o tipo de cirurgia, né? Pelo menos por um dia também, sem relação sexual, essas coisas assim, certo? Então esse é o passo a passo da cirurgia, certo? E lembrando, essa cirurgia ela pode ser feita presencial, ela também pode ser feita à distância, ela também pode ser feita em você próprio. Se você tiver algum problema, algum desconforto, uma dor na coluna, algum tumor no cérebro, tumor aqui, algum tipo de câncer, algum tipo de cisto, você pode estar fazendo em você, você pode estar fazendo no paciente presencial e você pode estar fazendo à distância, utilizando, por exemplo, a técnica da foto. Você vai com um Shonen fazer na foto, se você fizer na foto vai acontecer na cor, ou então utilizando a técnica do substituto. Você pode usar um ursinho de pelúcia, um boneco, uma boneca, né? Ou outra pessoa, até mesmo você que vai estar se referindo a seu paciente, né? E utilizar essa técnica, e tudo que você fizer no substituto vai acontecer no paciente. Então ela pode ser feita presencial, à distância, você também pode fazer em você mesmo, tá? E é isso aí. Gostaria de agradecer de coração a atenção de todos vocês por mais essas aulas, tá? Gratidão mesmo. Namastê.